Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém, manifestado no fim dos tempos, por amor de vocês, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Não feche a sua Bíblia não, por favor, nem desligue a sua Bíblia. Evin, está com um reverb aí, eu acho, um delay. Zera aí o FX, o efeito, se tiver algum. Aqui em cima, pelo menos, está dando um... Está massa, mas eu fico meio... Então é isso. Até o último homem. É o tema do mês, mês dos jovens, mês da juventude, baseado no filme, que é baseado na vida do Desmond Doss, aquele soldado americano que resgatou soldados feridos na guerra, lá no Japão. E já vimos nesse mês algumas mensagens, já ouvimos algumas orientações da parte de Deus e já aprendemos bastante coisa com esse tema. Na abertura da série, nós vimos os detalhes do filme, assistimos o filme aqui numa terça-feira, todos os pequenos grupos vieram para cá, e essa série está baseada no versículo 11 do capítulo 17 do Evangelho de João, quando Jesus disse: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, os discípulos. E ele pediu a Deus então que nos unisse, que nós fôssemos unidos, como ele e o Pai são unidos. Então, para que possamos viver em união, precisamos, de vez em quando, resgatar algumas pessoas, ir atrás, trazer de volta, trazer para o meio, para o centro, ir em busca daquele que se perdeu ou que ficou ferido, exatamente como aquele soldado fez na guerra. Então nós vimos os detalhes desse versículo, até o último homem, João 17, 11. Depois nós fomos vendo alguns títulos muito sugestivos. Até o último homem, para libertar os cativos, baseado no livro de Êxodo, na experiência da saída do povo. O povo que estava cativo, escravizado no Egito, foi libertado. Deus os resgatou e os libertou do Egito. Então Jonas, líder da juventude, pregou esta mensagem com esse título. E nós vimos como que Deus nos usa para libertar pessoas que estão em cativeiros, às vezes espirituais. Depois, nós vimos até o último homem pelo amor de Deus. No livro de Deuteronômio, nas outras leis, Moisés então registrou uma verdade. E a verdade que está lá é que por amor do seu povo, Deus os resgatou do Egito. Então nós vimos ali que o amor de Deus foi a principal motivação para ele resgatar
e tirar lá do Egito. Então, até o último homem, pelo amor de Deus. E aí, domingo passado, Fernando nos trouxe uma mensagem com o título Até o último homem, pelo resgate dos servos. Aí a libertação do Egito foi o foco das primeiras mensagens, agora o retorno do cativeiro da Babilônia foi o foco da mensagem do Fernando. Porque esse povo saiu do Egito por volta de 1400 antes de Cristo, tomaram posse da terra prometida em Canaã, se dividiram em 12 tribos, e alguns anos depois, por volta do ano 600, ou seja, uns 900 anos depois de estarem na terra, a parte do sul, que depois da divisão passou a se chamar Judá, com a capital Jerusalém, foram invadidos pela Babilônia, e no ano 586, Nabucodonosor invadiu pela última vez, destruindo o templo, os muros, e levou a última leva dos escravos judeus para a Babilônia. Lá eles ficaram 70 anos, depois voltaram. Aí a Bíblia diz que Deus os resgatou e os trouxe de volta para Jerusalém. Então a ideia do resgate, a ideia do livramento, a ideia da libertação que Deus promove na vida do seu povo, está presente em toda a Bíblia. E aí, agora a gente salta, do Pentateuco, passando por Neemias e dá um salto lá para Pedro, já no Novo Testamento, no fim do Novo Testamento, uma carta apostólica para orientar a igreja, e o Pedro traz aqui a mesma ideia, só que com uma aplicação espiritual. E ele diz que Deus nos resgatou do nosso fútil procedimento. É isso que está escrito aí no versículo 18. Não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram. O que é que o Pedro está dizendo? Vocês não foram resgatados com dinheiro. O preço que foi pago pelo resgate de vocês não foi em dinheiro. Foi o sangue de Jesus. O preço exigido pelo resgate de vocês foi o sangue do Filho de Deus. Aí o Pedro está dizendo, pelo preço de sangue, vocês foram resgatados. Aí a pergunta é, resgatado do que, Pedro? Resgatado do Egito? Não. Resgatado da Babilônia? Não. Resgatado do que, Pedro? E ele responderia, resgatado da sua vaidade. A tradução do Almeida, que é uma tradução bem literal, próximo ao texto original, traz resgatados do vosso fútil procedimento. Procedimento é as coisas que a gente faz. É o nosso procedimento. Fútil quer dizer vazio, sem significado, sem valor ou sem importância. Fútil. Fútil procedimento é vaidade, por vaidade. Não tem preenchimento, não tem significado, não tem sentido. Então por que a gente faz algumas coisas? Porque a gente é fútil, a gente é vaidoso, a gente faz algumas coisas, nem tem significado, mas a gente faz. E às vezes a gente nem entende e nem sabe por que faz, mas faz. Uma vez, um rapaz casou com uma moça. E aí foram para a lua de mel, felizes da vida. Voltaram, um apartamento novo, mobiliado, os esperava. Entraram no apartamento, começaram a viver a tão sonhada vida de casados. Acorda, escova o dente, faz um café, toma um banho, troca roupa, vai para o trabalho, volta do trabalho,
almoça, e aquela rotina. E aí, com o passar dos dias, a moça foi para a cozinha e falou: eu vou fazer para você, meu amor, hoje à noite, um bife especial, que eu aprendi com a minha mãe. E aí o marido pensou: opa, vai ser bom, porque o bife da minha sogra é bom demais. E ele foi trabalhar com aquela expectativa: hoje à noite vai ter o bife, aquele bife, a receita da sogra. Ele saiu do trabalho, correu para casa com grande expectativa, tomou um banho e foi para a cozinha. E aí, amor, já fez o bife? Ela: não, estou terminando de temperar. E ele ficou do lado olhando, babando, expectativa de comer o bife. Ela temperou, colocou a frigideira, preparou tudo, colocou o bife na tábua, foi com a faca na pontinha do bife, tirou a pontinha do bife, jogou na frigideira e botou lá. Pegou o outro bife, tirou a pontinha do bife, frigideira, botou lá. Pegou um outro bife, foi na pontinha do bife, e assim ela fez todos os bifes. E ele ficou olhando aquilo. Sentou, comeu, igualzinho da sua mãe. Qual que é o segredo desse bife? Ela falou: não sei, deve ser a pontinha que ela me ensinou a tirar. Ele falou: não é possível, eu comi bife a vida inteira, nunca vi esse negócio de tirar a pontinha. Guardou aquilo. Passados alguns dias, vamos almoçar na mamãe. Domingo o almoço é na mamãe. Né? Os genros vira e mexe ouvem isso, né? Domingo agora o almoço é lá na mamãe. E benção. Aí, chegou na casa da mamãe, ele foi logo perguntando: e aí, minha sogrinha, qual que é o cardápio de hoje? Ela falou: é aquele bife. Ela: ai, que delícia! Mas minha sogra, olha só, a fulana fez o bife lá em casa esses dias, e qual que é o segredo desse bife? Ela falou: eu aprendi com a minha mãe. E como é que a senhora faz? Não, eu faço assim, eu uso esse tempero, tal, estico o bife aqui na tábua, tiro a pontinha e faço. E ele sentou, comeu e estava uma delícia. Falou: não é possível, como é que pode? Passados alguns meses, vamos almoçar na casa da vovó. Chegou lá na vovó, a sogra e a esposa foram para a cozinha. Qual era o cardápio? Macarrão. Estavam lá preparando o macarrão, a vovó já de idade, cadeira de balanço, esperando o almoço ficar pronto. O neto, genro, curioso, encostou do lado da vovó. Ei, vovó, tudo bem? Já está lembrado de mim? Está lembrado de mim? Ela: ô, meu filho, sim, seu casamento foi lindo, que bom que você veio na minha casa, como é que está a vida de casado? Minha neta, muito chata? Não, está uma bênção. E esses dias ela fez um bife maravilhoso. É. E ela fez o bife de um jeito que ela disse que aprendeu com a mãe dela, sua filha. Aí eu fui lá na casa dela e ela fez e disse que aprendeu com a senhora. Vó, qual é o segredo do bife? E ela falou: não tem segredo. Bota o tempero, frita dos dois lados e está pronto. Mas e aquele negócio de tirar a pontinha? Aí a velha olhou para ele e falou: que tirar a pontinha, menino? Não, porque a minha esposa falou que aprendeu com a sua filha falou que aprendeu com a senhora, que o segredo do bife ficar gostoso é que tira a pontinha. Ela falou: não, bobo,
É que quando eu casei, eu só tinha uma frigideira pequenininha, não cabia o bife inteiro. Eu tirava a pontinha para caber na frigideira pequena. Tem gente que não segura a língua dentro da boca mesmo, é um problema, é um pecado. Vigia, varoa. Aí, você entendeu a lição ou não? Nós fazemos algumas coisas e nem sabemos por que fazemos. Porque mamãe fazia, porque papai me ensinou assim, porque vovô disse que era, porque titio, não, porque lá em casa sempre foi assim, não, porque minha família é toda assim, porque... E aí a gente vai estabelecendo alguns procedimentos na vida, que na verdade são procedimentos fúteis. Aí o Pedro disse assim, ó, quando Jesus morreu por você, ele derramou o sangue para te salvar, para te perdoar, para te dar a vida eterna, mas também para te resgatar do vosso fútil procedimento. Isto significa dizer que é impossível viver com Jesus e ter uma vida fútil, uma vida de vaidade. Não é aquela vaidade de se olhar no espelho, de escolher a cor do sapato de acordo com a cor da roupa, de se aciar, de cortar o cabelo, bonito igual o do Jares. Vocês viram o corte de cabelo do Jares? Foi o Wanderson que cortou, não foi? Cadê o Jares? Cadê o Jares, gente? Desceu? Não é vaidade no sentido de preocupação com a estética, não é isso. É o fútil procedimento. São as coisas que a gente faz e nem sabe o que faz. Mas faz de maneira fútil, muito fútil. Sabe? A gente às vezes se importa com as coisinhas tão pequenas assim. Por exemplo, lá na minha casa, quando a gente colocava um pano preto, é porque a gente estava de luto. Lá na minha família, a gente tinha essa cultura. Toda vez que morria alguém, a gente cobria as paredes com um pano preto. Aí eu chego aqui na igreja, olho o pano preto e falo, ô pastor, morreu alguém? Não, irmão, morreu ninguém não. Por que aquele pano preto está ali? Não, porque a juventude quis botar preto, porque eles acham que contrastando com a luz, fica melhor para o vídeo, para a foto, para olhar, cansa menos a vista. É fundo cênico, é coisa de jovem, irmão. Ah, não, pastor, mas tem que tirar esse preto daí, porque preto significa luto. Não, meu irmão. Lá na sua casa, lá na sua família, lá na sua cultura, lá no seu fútil procedimento, preto na parede é luto. Aqui para nós não, é só para contrastar com as cores da frente. Você já viu uma joia vir numa caixinha e o fundo da caixinha ser branco? Por que você acha que o fundo de uma caixinha de joias é sempre preto? Para que a joia se destaque, ué. Como é que a joia vai brilhar num fundo branco? O fundo destaca mais do que a joia. Por que existe fundo preto, cênico? Porque a gente quer dar destaque às coisas que estão à frente. Porque nós que estamos aqui somos joias preciosas do Senhor, aleluia. Então o fundo tem que ser preto para nós brilhar a luz de Jesus. Tá? Então veja bem, nós fomos perdoados, nós fomos salvos, nós obtivemos a vida eterna, mas o sangue de Jesus, disse o Pedro, também nos resgata do nosso fútil procedimento. Tem gente que tem umas mania besta, boba, mas é agarrado com aquela mania, aquilo é uma coisa fútil. Mas a pessoa é agarrada, ela desfaz amizade, ela destrói relacionamento, ela perde oportunidade na vida, porque ela é agarrada com aquele negócio que às vezes é extremamente fútil.
tem sentido nenhum, tem significado nenhum, não tem importância nenhuma, mas ela agarrou com aquele negócio. É coisa fútil, irmão. Impossível ter uma vida com Cristo, uma vida pautada no poder e na eficácia do sangue de Cristo e viver de maneira fútil. Impossível. Porque quem tem a consciência do sacrifício de Cristo em si, vê na vida o tempo todo oportunidades de fazer algo com significado, com relevância, que vai de fato ter importância. E aí a gente abandona as coisas fúteis. Coisa fútil. Quer ver um outro exemplo? A gente sai daqui da igreja e está indo para casa. Vamos supor que você está indo embora andando. E aí você está conversando. Menino, você viu? Não, só estou te falando para a gente orar. E aconteceu isso, e aconteceu aquilo, e nananei, nananai, nananai, papapá. Nós somos crentes. Nós vivemos debaixo do sangue de Jesus. A gente quer viver uma vida com propósito, com significado, com relevância, com importância. A gente quer fazer diferença na vida das pessoas. A gente quer resgatar até o último homem. E a gente está indo embora andando, batendo papo. Aí começa uma fofoca, e tá. Aí começa o vosso fútil procedimento, disse o Pedro. Nós estamos andando, e aí o pecado vem, e aí a gente vai beber, coisa fútil. Ai, menino, você viu aquela promoção lá do shopping, aquela maquiagem? Ai, você viu aquela bolsa? Ah, não sei o quê. Rapaz, você viu aquele carrão que saiu? Pô, velho, você viu o carro que fulano comprou? Cada um conversa do que interessa. A boca fala do que o coração está cheio, né? Então, aí, de repente, vem uma pessoa de bicicleta e dá uma guinada assim e cai. Aí a gente está lá passando, aí olha e fala, rapaz, que tombo, hein? Ei, menino, tá bem aí? Aí o cara, ai. É, rapaz, machucou, hein? Toma cuidado aí, velho. Mas então, você viu o carro que o fulano comprou? E aquela maquiagem que eu estava te falando? E a gente vai embora e o coitado caído lá no chão. Fútil procedimento. É viver desconectado do propósito de Deus para o determinado momento em que vivemos. Deus tem algo específico para a sua vida hoje, agora. Ao sair daqui, você terá oportunidades de fazer ou falar algo com significado para as pessoas, para impactá-las, para resgatá-las, para atraí-las ao sangue de Jesus. Amém? Mas nós não aproveitamos as oportunidades, por quê? Porque a gente vive de maneira vaidosa. A gente vive num fútil procedimento. Fútil. Nós nos preocupamos com as coisas fúteis. A gente às vezes está num culto como esse aqui, irmãos, louvando a Deus, a juventude à frente da programação. Uma quinta-feira chuvosa, fria, olha quanta gente tem aqui. Juventude, um louvor, um ministério de louvor completo, uma banda completa, numa quinta-feira chuvosa, de jovens e adolescentes. Deus manifestando sua glória, seu poder e sua graça o tempo inteiro. E tem gente que está assim, ó, esses bancos bem que não estão limpos. É, rapaz, cadê o zelador, hein? Tá complicada essa igreja, viu? Deus está falando, Deus está bradando, Deus está rompendo. E tem gente assim, ó, gostei da cor dessa cortina. Ai, negócio meio bege, parece que não tem vida, né, menino? Gosto mais de um laranja. É, vosso fútil procedimento. Um monte de coisa boa, espiritual, edificante, acontecendo à nossa volta, e a gente preocupado com futilidades. Pode parar para perceber. Nós nunca
brigamos por coisas espirituais. Não, vamos fazer uma assembleia extraordinária para definir qual é o tempo mínimo de oração dos membros dessa igreja. Porque eu quero fazer a proposta aqui, pastor, que cada membro desta igreja ore no mínimo 30 minutos por dia. Que isso seja uma regra, e quem não cumprir, que seja desligado dessa igreja. Você já viu uma proposta dessa? Não, nós vamos fazer uma assembleia extraordinária aqui, porque quem não ler a Bíblia toda em um ano, vai ter que ser penalizado, disciplinado, vai ficar de banco. Não vai poder cantar, não vai poder, se não ler a Bíblia toda. Quem não souber apresentar um plano de evangelismo pessoal, como é que você apresenta o plano de salvação para uma pessoa em 5 minutos? Se você não souber fazer isso, você vai ser disciplinado. Você já ouviu esse tipo de proposta? Porque por coisas espirituais a gente não briga. Por quê? Porque nós estamos preocupados com coisa fútil. Cor de parede já dividiu a igreja. Um que é preto, outro que é branco, um que é amarelo, um que é vermelho, o pau quebra, assembleia, voa a cadeira, por causa da cor da parede. Nós não fomos resgatados nem com prata nem com ouro, mas pelo precioso sangue, para nos resgatar do nosso fútil procedimento. A gente precisa aprender a viver, gente, sem vaidade, sem essas coisas fúteis, fugazes, que hoje é um negócio e amanhã apodrece. Tem gente que expulsou pessoas da igreja, que feriu corações, almas, famílias inteiras, por causa desse bendito instrumento, e desse outro aqui também. E hoje os instrumentos estão aqui dentro, nós estamos dando glória a Deus, e as pessoas continuam feridas lá fora. Fútil procedimento. Deus falando, Deus agindo, Deus operando, e a gente preocupado se a cadeira é de plástico ou de ferro. Precisamos, como igreja, viver debaixo do poder do sangue de Jesus, para resgatar até o último homem, porque precisamos que isso seja eficaz nas nossas vidas, para nos resgatar do nosso fútil procedimento, para nos arrancar da maneira vaidosa de viver, de parar de se preocupar com coisas e se esquecer das pessoas. Enquanto nós formos vaidosos, enquanto o nosso procedimento for fútil, enquanto a gente for mesquinho, a gente vai perder as pessoas. Mas quando a gente aprender a operar e proceder de acordo com o poder do precioso sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, mas manifestado nos últimos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. É isso, irmãos, que o Pedro está dizendo. E Pedro não está escrevendo para ímpio, não. Pedro está escrevendo para crente, é uma carta para a igreja. Ele está dizendo para nós, se vocês invocam como pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então nós precisamos entender a questão do temor, do tremor e da acepção de pessoas. Porque toda vez que a gente age sem temor, sem tremor, fazendo acepção de pessoas, estamos sendo vaidosos. Vaidosos. Ah, essa pessoa não serve para andar comigo. Ah, essa pessoa não serve para ser membro da minha igreja. Por quê? Ah, porque ela não sabe falar, fala um português errado, fala problema, bicicleta. Então quer dizer que o sangue de Cristo, presta atenção, meu irmão. Então quer dizer que o sangue de Cristo só tem eficácia em quem fala o português corretamente? Claro que não. Então isso é vaidade. Fútil procedimento.
Toda vez que a gente foca naquilo que não importa, estamos sendo fúteis, estamos sendo vaidosos, e isso não nos faz resgatar as pessoas. Isso só afasta. Então, o Pedro está dizendo, se vocês invocam a Deus como Pai, vocês não podem fazer acepção de pessoas. Vocês não podem ser vaidosos. Porque vaidade, nesse sentido aqui, é sinônimo de futilidade. Fútil procedimento, a maneira vaidosa de viver. Preocupado com aquilo que não importa. Nós estamos arrancando pontinha de bife. Nós estamos arrancando pontinha de bife e nem sabemos por que estamos fazendo isso. Ah, porque mamãe cortava a pontinha. Ah, porque vovó cortava a pontinha. Ah, porque papai cortou a pontinha a vida inteira. Como é que o pastor prega sem cortar a pontinha? Tem que cortar a pontinha. Como é que o pastor encerra um culto sem dar a bênção? A pessoa veio reclamar esses dias. O senhor é um pastor batista? Eu falei, sim senhor, aleluia. Não, porque o senhor encerrou o culto e não impetrou, fala até bonito, impetrou a bênção apostólica. Eu falei, deve ser porque eu não sou apóstolo. Me olhou com a cara de quem comeu e não gostou. Saiu pisando alto. Entendeu? Vosso fútil procedimento. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no seu último versículo, capítulo 13, se for Almeida corrigida, versículo 13, se for atualizada, versículo 14. Está lá que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós. Amém. É o final da carta de Paulo aos Coríntios. É a bênção que Paulo deu para os coríntios. Por que eu tenho que dar essa bênção para os garanhuns? O Paulo deu para os coríntios. Aí um dia, um pastor decorou esse versículo e no final do culto falou assim, eu acho que o mesmo jeito que o Paulo despediu dos coríntios na carta, vai ficar bonito eu despedir dos irmãos nessa noite. Quer ver? Ó? Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a consolação do Espírito sejam sobre todos vós. Aí o povo disse um amém bonito. Amém. Aí o pastor falou, eita, que jeito bom de acabar um culto. Aí domingo seguinte ele fez do mesmo jeito, e fez do mesmo jeito, fez do mesmo jeito. Aí o menino cresceu vendo ele fazer isso, o menino foi para o seminário, se formou. No primeiro culto que o menino pregou, como é que ele terminou o culto? Que o amor de Deus, que a graça de Jesus e a consolação do Espírito sejam sobre todos vós. Amém. E aí um menino cresceu vendo ele fazer isso. Foi para o seminário, veio para cá, e a gente está cortando a pontinha do bife sem saber para quê e por quê. Bênção apostólica. A bênção do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. Aí o cara pegou e tem que acabar o culto desse jeito. Aonde está escrito isso, meu querido? Todas as vezes que vós acabais os vossos cultos, impetrais as bênçãos apostólicas, aleluias, amém. Se não assim fizerdes, não serais batistas. Está escrito isso aonde, meu irmão? Eu não vou tirar a pontinha do bife, não. Tá? Eu vou comer o bife todo. Porque eu não estou preocupado com coisas fúteis. Deus falou 1 hora no ouvido do cara. Mas por que não terminou com a benção? Está percebendo, irmão? Está percebendo? Deus falou pela Escritura, de forma expositiva, exegética, com toda a vida possível envolvida nesse processo. O cara ouviu o Senhor bradando no ouvido dele, mas ele só conseguiu se preocupar com o que faltou no final. Cadê a pontinha do meu bife? Eu quero. Irmãos. Então Pedro está dizendo assim, ó, se vocês chamam Deus de Pai, presta atenção no jeito que vocês estão vivendo, hein? Porque quem chama Deus de Pai não pode fazer acepção de pessoas. Esse pastor não é batista, porque ele não terminou o culto com a bênção apostólica. De onde você tirou isso, meu irmão? Não, porque o pastor que me batizou terminava o culto dessa forma. Porque o pastor de papai, o pastor de vovô, terminava o culto dessa forma. Então, nós estamos arrancando a pontinha do bife um tempão, irmão. E para quê? Por quê? Aí um dia,
Um pastor animadão, lá no século XVIII, virada para o século XIX. Lá em entendeu? 1800 e bolinha. Um pastor, um evangelista, pregou, cheio do poder de Deus, Deus falou abundantemente, mas ele estava num lugar aberto, onde passavam muitas pessoas, na porta de uma fábrica. E ele, evangelista nato, pegou um caixote de madeira, subiu num caixote de madeira e começou a pregar na saída da fábrica. Revolução Industrial, Nova Inglaterra, o pau quebrando. E ele lá em cima do caixote, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. O povo saindo da indústria e indo embora com aquelas marmitinhas de ferro assim, e indo andando, uns passando para lá, outros passando para cá, uns paravam e olhavam, outros continuavam. Aí ele falou, como é que eu vou saber quem está ouvindo e quem não está ouvindo? Como é que eu vou saber quem está convertendo e quem não está convertendo? Eu preciso diferenciar, é uma multidão, é gente saindo da fábrica, é gente entrando na fábrica, virada de turno, tem muita gente, eu estou pregando, será que eles estão crendo no que eu estou falando? Eu preciso testar, e aí ele dá um grito, ei, se você está me ouvindo e crê no que eu estou falando, levante a sua mão. E aí os caras andando, de repente um lá, eu, aí o outro, eu também, ele, vem aqui à frente para eu ver quem são vocês. Aí os caras vieram na frente. O resto continuou, andando para lá, andando para cá, e vem, e vai, entrando na fábrica. Isso aí é um maluco em cima do caixote, nem sei o que ele está falando, negócio de Bíblia, aí, sei lá o que é isso. Aí, aqueles que vieram à frente, ele disse, vocês entenderam o que eu falei? Sim. Vocês querem entregar a sua vida a Jesus? Queremos. Posso orar por vocês? Posso. Aí foi inaugurado o que a gente chama de apelo. Porque foi uma necessidade para aquele momento, para aquela ocasião. Aí o que é que a gente fez? Pontinha do bife. Toda vez que terminar uma pregação, tem que pedir para levantar a mão. E tem que vir na frente. Senão não é de verdade não, hein? Eu não sei você, mas eu quero comer o bife inteiro. Eu não vou ficar tirando pontinha porque carne está caro, menino. Eu quero o bife inteiro, eu vou me preocupar com coisa fútil, meu irmão. Deus está falando, tocando, transformando, edificando. Eu estou falando 1 hora. O que eu tenho que falar para o cara levantar a mão e vir à frente? Se for necessário, de acordo com a ocasião, a situação, poderemos fazer sim. Mas não é porque um fez, o outro imitou e o outro copiou, que eu tenho que fazer igual. Que isso é fútil procedimento. Eu já li esse livro de capa a capa, eu nunca vi escrito que para converter de verdade tem que levantar a mão e ir à frente numa igreja ou num templo. O maior, depois de Jesus, o maior do Novo Testamento, converteu na beira de uma estrada, indo para Damasco, caiu de cara no chão, ficou cego e converteu. Quem fez apelo para Saulo? Quem chamou Saulo na frente do templo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ai, que eu não estou enxergando, o que está acontecendo? Por que você está me perseguindo, rapaz? Senhor, faz, não me mata não. Não vou te matar não. O negócio é o seguinte, sabe o que você está fazendo com os meus? Vamos fazer com você agora, tá bom? Então fica na paz aí, estou indo, tchau. Daqui a pouco a gente se vê. Aí é levado para a rua direita, na casa do Ananias. Aí o Barnabé discipula ele, leva ele para a igreja de Antioquia. Uns 5, 10 anos depois, ele está discipulado, treinado, cristãozão top, e o Espírito fala, agora Barnabé, você e ele, vem os dois, vamos pregar aos gentios, vamos fazer missões. Apóstolo Paulo escreveu metade do Novo Testamento. Onde é que ele converteu? Na beira de uma estrada. Caiu de cavalo não, tá? Você faz favor de ler sua Bíblia direito. Pode ter caído de um cavalo, mas a Bíblia, o texto não fala cavalo. Atos 9, Atos 22 e Atos 26. As 3 narrativas da conversão de Saulo. Nenhuma das 3 tem cavalo. Faça-me o favor. Então, por que
que se a Bíblia me diz que o maior líder do cristianismo, depois de Jesus, converteu na beira de uma estrada, por que eu vou crer ou ensinar que tem que levantar a mão e vir aqui na frente, senão não é de verdade? De onde que eu tirei isso? Contraria as Escrituras. Ah, não, porque meu pastor sempre fez assim. Então, assim que é o certo, esse que é o segredo. Aí nós estamos, ó, pontinha do bife. E tome pontinha. Rapaz, umas toneladas de carne já foi jogada fora, viu? Tanta pontinha de bife que nós já cortamos. Fútil procedimento. Isso não resgata. Pelo contrário, isso afasta. Porque é a maneira fútil de viver. E aí o povo olha para nós e fala, eu? Vou lá para o meio deles? Não, tira a mão de mim. Não, quero te resgatar. Não, nem quero ser resgatado. Para viver desse jeito fútil aí, estou fora. Deixa quieto aqui. Não vai mudar nada mesmo. Porque você faz fofoca. Você não paga em dia. Você é brigão. Você é complicado. Você é o cara que a gente menos gosta aqui no trabalho. Você é o pior aluno da escola. Você quer me resgatar para ser igual a você? Estou fora. Para que eu tenha esse fútil procedimento? Não, me deixa aqui mesmo. Temor, tremor, sem acepção. É assim que vive quem vive com propósito, para resgatar até o último homem. Segundo lugar, precisamos entender a batalha entre o que é espiritual e o que é vaidoso. Versículo 18 diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, prata e ouro. O que é que Pedro está dizendo? Quando Deus foi resgatar vocês dessa futilidade que vocês viviam, todo resgate tem que pagar um preço. Você não resgata ninguém sem pagar o preço. Alguém da sua família foi sequestrado. Aí o cara liga para pedir o resgate. O que ele vai pedir? O valor que você vai pagar para resgatar de volta. É isso que envolve a ideia do resgate. Um preço pago para ter de volta aquilo que você tinha. Domingo, vamos falar sobre isso. Então, precisa se pagar um preço. O Pedro está dizendo, vocês foram resgatados da vaidade, porque o preço que foi pago por esse resgate não foi com coisas de vaidade. Não foi prata nem ouro. Não foi dinheiro. Não foi beleza. Não foi português correto. Não foi a impetração da bênção. Não foi. Foi pelo precioso sangue de Jesus. Isso é que importa. Isso é que tem valor. Isso é que é espiritual. O que é espiritual vale muito mais do que prata e do que ouro. Precisamos viver de forma mais espiritual, irmãos. Com olhos espirituais, com ouvidos espirituais, com uma boca espiritual. E eu estou cheio de exemplo, eu estou com muita vontade de botar um áudio aqui agora para você ouvir, de uma pessoa que eu amo muito, que eu acabei de receber agora, antes de subir para cá, falando exatamente disso. A pessoa entrou em contato comigo, e eu senti o desespero, e pelo WhatsApp, no meio de uma reunião, eu falei, não posso deixar essa pessoa desse jeito. Digitei uma frase, com 5, 6 palavras, e enviei, com a mãozinha de oração e um beijinho de emoji. Agora, 24 horas depois, a pessoa me manda um áudio, agradecendo demais por aquela frase, que mudou o dia da pessoa, tirou os pensamentos ruins e trouxe paz ao coração dela. Espiritualidade, irmãos. Sentir, num olhar, numa baixada de cabeça, numa virada de olho, numa mensagem de WhatsApp, numa saída de grupo. As atitudes vão denunciando a vaidade. E a gente precisa, de forma espiritual, responder a isso. A gente precisa. Porque senão como é que a gente vai resgatar as pessoas? É difícil. Porque a gente está muito fútil. Está muito fútil. Qualquer coisinha. Ai, mimimi. Ai, larga de ser fútil, meu irmão.
Nossa, mas só conversa bobeira, só se preocupa com bobagem. Tem que conversar um negócio com o pastor, um negócio seríssimo. Aí você pensa, misericórdia, foi um pecado gravíssimo, alguma coisa que vai dividir a igreja, prejudicar o evangelho. O que é que foi? O pé do banco não está muito firme. Não foi com prata nem com ouro. Às vezes a gente está preocupado, pode reverter aí, Avinho, porque agora deu tibum aqui. Às vezes a gente está preocupado enquanto que a gente vai gastar, o evento que a gente vai fazer, o que a gente vai investir para alcançar, para resgatar, para unir, para trazer de volta, porque tem que fazer alguma coisa. Meu querido, às vezes uma frase certa, na hora certa, resolveu o problema, de graça, custou nada. Aí a gente gasta rios de dinheiro, a gente se estressa, acorda cedo, dorme tarde, trabalha, pendura, e prega, e cola, e vai, e vê, e vai, e bum. E no final das contas resgatamos quantos? Não, perdemos meia dúzia. Essa conta não está fechando, a gente vai continuar insistindo nisso? Aí o Pedro está dizendo, não é com prata, não é com ouro, não é com coisas corruptíveis. Tem que ser coisa espiritual, coisa que não se corrompe. O que é espiritual, pastor? Comece pelo fruto do Espírito, já é um bom começo. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Comece com essas coisas. Essas coisas já serão incorruptíveis para nos ajudar a resgatar da vaidade. Precisamos ser resgatados da vaidade. Então, o que é espiritual vai sempre estar em choque contra aquilo que é vaidoso, do nosso fútil procedimento. Toda vez que eu agir com fútil procedimento, eu não estou sendo espiritual. Toda vez que eu for espiritual, eu não estou sendo fútil. As coisas são contrárias. Contrárias. É isso que ele está dizendo no versículo 18. E aí no 19 ele diz por quê? Por causa do poder do sangue de Jesus. Alguém aqui foi lambuzado com o sangue de Jesus? No dia que você entregou sua vida, que você nasceu de novo, você se converteu, você virou uma nova criatura, você falou, eita, eu estou errado, Deus está certo, eu vou fazer o que é certo, o que Deus manda, vou ter comunhão com a igreja, vou dar um mergulho lá naquele negócio, vou botar meu dinheiro ali para cooperar com a expansão do reino, eu decidi, agora vou fazer o que é certo, e vou parar de tentar fazer dar certo, eu decidi. No dia que você tomou essa decisão, alguém chegou com um pincel e te pintou de sangue? Você saiu todo lambuzado de sangue? Não. Então como é que o Pedro está dizendo que nós fomos resgatados pelo precioso sangue? Aí ele fala, como de um cordeiro. Já pensou se eu tivesse que segurar um cordeiro aqui, amarrar no púlpito? Todo culto tinha que ter um bicho aqui amarrado, e eu pregando e ele, aí no final eu passava a faca no pescoço dele, parava um balde embaixo e chamava, quem quer o sangue? Vem, sangue do cordeiro, para te resgatar da vaidade. Aí quem viesse eu dava uma lambrecada de sangue e estava resolvido o problema. É disso que o Pedro está falando, gente? De passar sangue nos outros? Não, então ele está falando de algo espiritual. Ele está falando que quando nós depositamos a nossa fé no sacrifício de Cristo, isso de forma espiritual vale para nós como se o sangue de Cristo fosse derramado sobre nós, e a gente agora está todo coberto espiritualmente com o sangue de Jesus, de forma que quando a ira de Deus vier sobre nós, a ira vai ver o sangue, vai falar, opa, o meu filho eu não vou matar, esse sangue aqui é do meu filho, esse aqui está livre, pode passar. Esse aqui, opa, o sangue do meu filho pode entrar. Esse aqui, o sangue do meu filho pode ir. Esse aqui não tem o sangue do meu filho. Então toma, a ira de Deus, lago de fogo.
Onde é que Deus simbolizou isso para nos ensinar de forma didática e pedagógica? Na Páscoa. Quando a morte passou no Egito, e as casas que tinham o sangue do cordeiro aspergidas nos umbrais da porta, não foi atingido pela morte. O que é que Deus estava ensinando ali? Que naquele dia, no grande e temível dia do Senhor, a única coisa que poderá nos resgatar, nos salvar, nos perdoar e nos garantir a vida eterna é se pela fé, de forma espiritual, nós temos aspergido em nós o sangue de Cristo. Portanto, não é nada físico, não é nada material. A expressão aqui prata ou ouro quer dizer, não é material, é espiritual. Espiritual, irmão. É do segundo andar. É do segundo andar. Como Paulo orientou os Colossenses, no capítulo 3. Pensem nas coisas do alto. Busquem as coisas do alto. Por quê? Porque as coisas do primeiro andar aqui é tudo fútil procedimento. Segundo andar. Eu sei que o nosso pé está no primeiro andar, mas nossa alma tem que estar conectada no segundo andar, irmão. Espiritualidade, as coisas do alto, a vontade de Deus, o trono do Todo-Poderoso. Temor, tremor, sem fazer acepção de pessoas. O que é espiritual precisa sobressair ao que é vaidade. Porque o poder está no sangue de Cristo, de forma espiritual, porque isso é eterno e eficaz. O versículo de número 20 diz, conhecido, quem foi conhecido? O sangue de Cristo, com efeito, antes da fundação do mundo. O que ele está falando? Eternidade. Antes do mundo ser fundado, nós estamos falando de um período que não é tempo, porque o tempo passou a existir quando no princípio deste mundo, Deus criou os céus e a terra. Não é no princípio de tudo, porque antes daquele princípio de Gênesis 1:1, como é que a Bíblia começa? No princípio criou Deus os céus e a terra. Antes de Gênesis 1:1, não existia nada? Existia. Deus em sua eternidade. E aí ele criou o Cronos, o universo onde passa o tempo. Os céus, o universo. E neste universo, a Terra. Dentro de uma galáxia, dentro de um sistema de um Sol desta galáxia, no conjunto de planetas, um que não é muito perto para não ser muito quente, nem muito longe para ser muito frio, no meio do caminho, no lugar certo. É aqui que eu vou botar um jardim, e dessa matéria-prima eu vou criar um ser à minha imagem, minha semelhança, para se relacionar eternamente comigo. Haja luz, e houve luz. Aí o Pedro está dizendo, antes disso, já tinha o sangue de Cristo. Antes disso, já tinha o sacrifício de Cristo. Por quê? Porque o nosso Deus é onisciente, sabe tudo. E é presciente, sabe tudo e sabe antes. O que o Pedro está dizendo é que antes de haver luz, houve cruz na eternidade. Espiritualmente falando, o problema é que você garra com o que é físico. E o Pedro está dizendo, não é físico, é espiritual, não é prata ou ouro. Aí você fala, como que antes de criar o mundo teve cruz? A cruz não foi há 2000 anos atrás? A cruz física. A cruz cronológica, mas a cruz cairótica, a cruz da eternidade significa a vontade de Deus em sacrificar o seu Filho para nos resgatar. Isso já tinha desde a eternidade, porque Deus sabe tudo. O problema é que a gente acha que Deus não sabe das coisas, que Ele pode ser pego de surpresa, que Ele é ser humano igual nós. Ele criou o homem, tudo perfeito, sem pecado, aí o homem pecou, ele, eita, e agora o que eu faço? Então eu vou usar o Noé.
Ih, deu errado. Ah, então eu vou usar o Abraão. Ih, deu errado. Vou usar o Isaac, deu errado. O Jacó, deu errado. O José, deu errado. O Moisés, deu errado. Eita, Josué, deu errado. E os reis, deu errado. Os profetas, deu errado. Ai, meu Deus, e agora? Não tem mais o que fazer. Aí Jesus vê, não, pai, deixa que eu vou lá e resolvo. Você acha que foi assim, meu irmão? Vai ler sua Bíblia direito. Antes de criar tudo, Gênesis 1:1, a Bíblia começa aqui, ó. Quem está comigo, diz amém. Melhora um pouco aqui para mim, Evin, que eu já estou forçando. A Bíblia começa daqui para lá. Daqui para cá é eternidade. É antes da Bíblia. Deus em sua eternidade. Não é um lugar, não tem tempo. O Senhor, eterno, infinito, soberano. A Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito, eternos, infinitos. Ô pai, a gente bem que podia criar um negócio, né? Tá nós três aqui, por toda uma eternidade. Vamos criar um negócio assim que o tempo passa? Opa, tô dentro, hein? Se for criar, bota logo umas águas e eu vou pairar sobre as águas, disse o Espírito Santo. Aí o pai, nossas mentes estão conectadas, era isso mesmo que eu estava querendo fazer. Porém, vamos fazer com que propósito? Não, com o propósito de criarmos um ser, à nossa imagem, à nossa semelhança, para que ele se junte a nós aqui na eternidade, para conviver conosco. Sim, mas esse ser vai ser feito de qual elemento? Bom, o Senhor criar um ambiente diferente do nosso, onde lá haverá matéria, e essa matéria pode ser usada como prima, e aí o Espírito é soprado neles, para lhes dar vida, e assim eles se relacionam conosco. Bom, muito bom. E se eles desobedecerem e se tornarem rebeldes? Não, aí o Senhor pode criar uma lei, que se desobedecer, serão separados de nós. Tá, então, que propósito há em criar um ser para se rebelar e separar de nós? Então, melhor não criar. Não, pai, aí que eu entro, paizão. Dá um teatro, hein? Não dá? Teontologia teatral. Pai, é o seguinte, se rebelar, vai ser separado da gente, vai morrer, porque morte significa separação. Se rebelar, vai morrer, vai se separar. Se o Senhor vai criar a lei que separa, o Senhor pode criar uma necessidade que religa, que traz de volta. Não, mas aí é aquele negócio, né? Só há perdão da rebeldia se houver derramamento de sangue. Alguém precisa então pagar o preço. Porque se eles se rebelarem, o preço será a morte, a separação de nós. Então, para criar, para ficar separado de nós, não tem por que criar. Não, então, beleza, bate aí, pai, bate aí, Espírito, é nós, plano perfeito. O Senhor me mata, e pode criar eles. Que depois que eles se rebelarem, eu vou lá embaixo, lá no plano deles, para cumprir o erro que eles cometeram lá, eu pago o preço, o que eu fizer vai perdoá-los. Tá, mas aí isso vai valer por todos? Não, porque como é uma coisa eterna e espiritual, só vai valer para quem depositar a espiritualidade mediante a fé nessa eternidade. Ah, então fechou, aí é perfeito. Você se entrega, entrega. Por isso que o sangue de Cristo foi conhecido e teve efeito antes da fundação do mundo. Por quê? Porque antes de criar, Jesus já tinha decidido morrer. Aí, como diz Paulo aos Gálatas, na plenitude dos tempos, no tempo certo, na hora exata da história da humanidade, ele vem
para tornar eficaz. Olha o que diz o versículo. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vocês. Então, o que Jesus fez na cruz já havia sido decidido na eternidade. Por isso que quando ele revela o conteúdo da revelação, que é o Apocalipse, quando João estava na ilha de Patmos e ele dá a revelação final, lá no capítulo 13 de Apocalipse, versículo 8, diz que haverá um livro onde estarão escritos os nomes daqueles que serão resgatados, perdoados e herdarão a vida eterna. E é o livro da vida do Cordeiro, que foi morto, imolado antes da fundação do mundo. Por isso que em Efésios e Filipenses, Paulo diz que nós fomos feitos santos e irrepreensíveis nele, antes da fundação do mundo. Há pelo menos 5 versículos que apontam que Deus já tinha decidido matar o seu Filho para que a sua morte nos resgatasse do nosso fútil procedimento. Por quê? Porque o propósito de Deus em nos criar é para o relacionamento com Ele. Tudo que me afasta dEle é fútil procedimento, é vaidade. Vaidade. Por isso que nós temos que viver com temor, tremor, sem fazer acepção de pessoas. Por isso que temos que priorizar o que é espiritual, porque só assim vamos conseguir vencer a guerra contra a vaidade. Por isso que só o sangue de Cristo, de forma espiritual, tem eficácia sobre as nossas vidas, porque Ele é eterno. E nós precisamos de 5 coisas que vão nortear a nossa vida. E eu poderia pregar só o versículo 21. Só o versículo 21 dá um outro sermão maior que esse. Mas eu vou falar para você o que está escrito aí. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Tem 5 coisas aí que vão nos ajudar a resgatar até o último homem da vaidade. Quais são as 5 coisas? Fé, ressurreição, glória, esperança e Deus. Que por meio dele, do sangue de Cristo, tendes fé, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Se o nosso foco for a fé em Jesus, a ressurreição dos mortos, a glória de Deus, a esperança no amanhã e Deus presente nas nossas vidas, nós não seremos vaidosos. O problema é que a gente bota o nosso foco na pontinha do bife. Tem que tirar a pontinha, senão o bife não fica gostoso. Meu irmão, preocupe-se com o que realmente é preocupante. Não seja vaidoso. Não seja vaidoso. Não faça acepção de pessoas. Viva com temor, tremor. Viva de forma que o sangue de Cristo, que é eterno, seja manifestado e tenha eficácia na sua vida hoje. Que isso promova fé, ressurreição, glória, esperança e Deus na vida das pessoas. Vamos parar de preocupar com o que não é preocupante. O tempo inteiro temos que estar focados na eternidade, onde Cristo está assentado, à destra do Pai, de onde intercede por nós. Foi o sangue dele que foi derramado, irmãos. Não foi o meu sangue. Foi o sangue dele. O sangue dele é precioso. Ele é o Cordeiro imaculado de Deus. Ele é o Santo de Israel. Ele, porque dele, por meio dele, para ele, é que nós vamos resgatar
Nós não podemos ser vaidosos porque ele não foi. Ele não se preocupou com as coisas do primeiro andar. Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Os caras estavam preocupados com a lei de Moisés. Os caras estavam preocupados que não podia fazer nada no sábado. Um homem entrou na sinagoga com a mão ressequida. E ele olhou e falou: ei, moço, o que está acontecendo aí? Tem uma enfermidade aí? Só um minuto. Sarou a mão do homem. Aí o pessoal: hoje é sábado. Como que ele pode cometer essa blasfêmia? Ele curou no sábado. Mas por que não pode curar no sábado? Não, porque papai não disse que não podia, vovô disse que não podia, porque Moisés disse que não podia. Será que nós estamos lendo Moisés certo? Será que era isso mesmo que Moisés estava dizendo, quando disse para guardar o sábado, que não podia nem curar? Aí, não, ele fez errado, ele não cortou a pontinha do bife, o bife vai ficar ruim. Aí fala com ele: ei, você cometeu uma blasfêmia, você curou um cara no sábado. Aí ele fala: ei, se uma ovelha de vocês cair num buraco no sábado, vocês não tiram ela do buraco, não? Não, ovelha nós tira. Ah, então ovelha pode, uma pessoa não pode. Entendi. Pontinha do bife. Pontinha do bife. Estamos agarrados com o que não é importante. E para encerrar eu vou citar uma frase do maior filósofo, poeta, sábio e mestre que já pisou nessa terra. Ele disse assim: cuidado, para você não estar coando um mosquito e engolindo um camelo. Cuidado, porque quando nós nos tornamos vaidosos, quando a gente é tomado pelo nosso fútil procedimento, a gente começa a coar os mosquitos, mas está engolindo camelos. Quem disse isso foi Jesus de Nazaré. Que Ele nos abençoe.